Diferente do que Jenna Rick acha no filme De Repente 30, aos 30 anos de idade pode não ser exatamente a melhor fase da vida e nem também a idade do sucesso se caso você é um artista da indústria fonográfica nos dias atuais. Isso até piora se você é mulher, pois a própria indústria deixa de te priorizar, mesmo se você ainda gera lucros. Nesse vídeo vamos discutir exatamente sobre esse fato e também vamos analisar algumas carreiras que passaram por essas transformações. E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje, como eu disse aí nessa intro, nós vamos falar das carreiras depois dos 30. É bem importante eu analisar isso daqui porque eu sempre recebo muitas perguntas sobre esse tipo de assunto. E eu acho que já tá na hora de eu ter um conteúdo mais sólido sobre isso aqui no canal, porque isso vai ajudar vocês também a entenderem um pouco não somente a indústria fonográfica, mas também você, porque isso diz respeito muito a você aí que é ouvinte desses artistas também, ok? Então fica comigo nesse especial aí sobre a carreira depois dos 30. Se você não é inscrito aqui no canal, já quero aproveitar também e te convidar para você se inscrever, vem fazer parte da comunidade, me ajuda a bater esses 40 mil inscritos, eu vou ficar muito grato a vocês e também pra gente poder bater muito papo aqui, eu fazer cada vez mais vídeos de gosto de vocês me mandarem sugestões, porque eu amo, ok? Então, bora pro vídeo aí. Quando a gente analisa, a indústria fonográfica, a gente claramente vê que depois dos 30, os artistas começam a mudar os seus apelos. Eles não ficam mais preocupados com toda aquela exaustão que os 20, de certa forma, necessitam que a gente se entregue. Por quê? Nós mudamos nossas prioridades. A gente vê que quando a gente tem 20 anos, o nosso gás para poder produzir, para poder criar, para fazer outras coisas é muito maior, entendeu? Principalmente você nota, se você estuda, se você tem um primeiro emprego, você se dá de corpo e alma. Quando você passa dos 30, isso não é mais uma coisa que você precisa deixar uma marca, porque você já fez isso com os seus 20, entende? Depois dos 30, a gente começa a buscar uma vida mais tranquila, mais pacata, começa a querer se estabilizar, criar uma família, ter uma casa, se casar, enfim. Depois dos 30. Nos 20 a gente tem aquela sede de produzir sempre. Quando a gente analisa os artistas mais importantes de todos os tempos, a gente percebe sim que depois dos 30 eles continuaram fazendo produtos incríveis, continuaram sendo maravilhosos. Porém, isso também é um efeito do próprio mercado da época que esses artistas surgiram. Isso é uma coisa que muita gente não para pensar. Porque se você analisa o mercado de 30 anos atrás e combina com o mercado de 30 anos hoje, a gente tem uma diferença imensa, não somente pelo comportamento do consumidor, mas também como o próprio comportamento do artista. Com 20 anos, a gente tem um gás para ir em determinados locais, enfrentar certas coisas, experimentar novas coisas. Isso não é uma coisa que fica para sempre da mesma forma. O tempo vai passando e a gente vai amadurecendo. E o amadurecimento, ele é trágico muitas vezes, porque ele inibe várias vezes a gente de consumir coisas e experimentar coisas que nos nossos 20 a gente teria muito mais aptidão e já teria feito. Vou começar analisando a carreira dos maiores artistas da música pop para vocês terem um pouco de noção do que eu tô falando aqui de uma forma mais palpável. Vamos começar pelo Michael Jackson, o rei do pop. O Michael é um dos melhores exemplos que a gente tem de carreira depois dos 30. Por quê? Quando o Michael começou, ele ainda era criança. Ele cresceu num show business, a banda dele virou os Jackson 5, depois os Jackson 5 mudaram de gravadora, viraram os Jacksons. Ambas as gravadoras, né, que gestavam da carreira dos Jackson 5, tanto quanto fazia a gestão da carreira quando eles eram The Jacksons, eles lançaram produtos para eles dentro dessa franchise, ou seja, discos solo, singles solo. Por quê? Isso é uma forma de você alimentar ainda mais o seu público sem estar literalmente num ciclo de álbum com a banda. Você pode colocar uma pessoa solo
lançando um CD que faz parte da banda, que a pessoa, aquele público vai lá comprar porque sabe que ele pertence à banda. E a gravadora fazia uma grana ferrada com isso. Porém, Michael Jackson chega nos seus 20 anos e toma uma decisão fundamental para fazer com que ele se tornasse o rei do pop, que foi pedir para o pai dele para poder fazer um disco do jeito que ele queria, e não um produto que fosse controlado por uma gravadora. O pai topou e falou, bom, faz aí o que você quer e me apresenta, já que o Joey era ali o empresário deles. O Michael fez com o Quincy Jones o álbum Off the Wall, que foi assim, uma revolução. Ele era diferente dos produtos do Jackson 5 porque trazia muito mais quem o Michael Jackson era de verdade, e não uma coisa que tinha a proposta apenas de alimentar o que já conheciam dos Jackson 5. Foi incrível, o álbum vendeu 20 milhões, foi indicado a Grammy, infelizmente perdeu o álbum do ano, porém ganhou outras categorias e foi incrível para o Michael, porque vender 20 milhões solo não é mole, entendeu, gente? Principalmente na época que o álbum foi lançado. E com isso, deu muita certeza que o Michael queria mais ainda se manter solo e fazer mais a característica dele artística. Com apenas 24 anos, o Michael lança um segundo álbum, né, ali, sem aquela gestão do pai, que viria a ser o álbum Thriller, né, que é o 6º álbum de estúdio do Michael, e quebra as pernas do mundo. Por quê? Thriller se tornou o álbum mais vendido da história da música, ok? Independente de qualquer gênero, o álbum passou de 100 milhões de cópias vendidas. Tá? Além disso, emplacou seus hits, é uma das eras mais ricas de prêmios, de singles, duradouras, e se tornou, gente, vamos aos fatos, uma tendência que muitos tentaram fazer, mas não conseguiram chegar aos pés do que foi aquela criatividade de Michael Jackson. Além também de ter sido uma das eras em que revolucionou também o aspecto do videoclipe, né? Como a gente vê ali com os clipes de Beat It, de Billie Jean, Billie Jean principalmente, né? O próprio single Thriller. Então tudo isso, gente, influenciou para o Michael criar um legado e uma história muito forte. Tudo isso entre os seus 24 anos. Ele ainda era muito novo. Quando ele estava ali com seus 29 anos, ele lançou o sucessor, mais um álbum revolucionário que foi o Bad. Ainda assim, construiu uma carreira mais sólida ainda, porque ele conseguiu vender 60 milhões com o disco Bad, se tornando mais um álbum super bem vendido na história. Então, assim, com essa base que o Michael fez, ele conseguiu manter a carreira dele ativa, entende? Então, tours, entre outras coisas que foram acontecendo depois dos 30 na vida do Michael, eram ainda assim apreciadas pelas pessoas. Ele não morreu depois dos 30, entende? Depois dos 30 ele continuou fazendo sucesso. Quando a gente analisa a rainha do pop, Madonna, a gente tem a mesma coisa acontecendo. Por quê? Com apenas 25 anos, a Madonna lançou o primeiro álbum dela, que foi o Madonna, né? Esse álbum vendeu horrores, mais de 20 milhões, emplacou os hits da Madonna, mas é aquele negócio, gente, não foi um álbum que fez Madonna, entende? O que fez a Madonna se tornar Madonna foi o segundo álbum de estúdio, Like a Virgin. Com aquela performance do VMA, a gente tem um exemplo clássico de que ela veio para poder ficar. Muitos disseram que depois da performance que ela simula sexo lá no palco, a carreira dela acabou. Não ia mais passar daquilo, ela ia morrer ali. E pelo contrário, meus anjos, com o lançamento do álbum, depois dessa performance, a Madonna vendeu mais de 30 milhões de álbuns no segundo disco de estúdio, quebrando o queixo de todos e construindo a persona artística dela. Depois dos 30, ela continuou lançando álbuns incríveis na carreira dela. Um exemplo disso é o Ray of Light e o Confessions on a Dance Floor, que são propostas muito diferentes e gigantescas, tá? Então, assim, temos um exemplo clássico de artistas que passaram dos 30 e construíram grandes legados. But onde que entra, então, afinal de contas, esse problema que hoje a gente vê que depois dos 30 as coisas não são mais
as mesmas. Se a gente caminhar mais alguns anos aí, a gente chegar na década de 90 e começo dos anos 2000, a gente vai ter exatamente a resposta para o que nós estamos tanto perguntando. Por que hoje em dia não dura mais? A indústria fonográfica, no final dos anos 90, sofreu uma grande revolução, que foi o Pop Teen. O Pop Teen foi uma coisa nova a ser explorada por selos. Por quê? Antigamente, as pessoas viam apenas como consumidor final as pessoas que tinham trabalhos e que conseguiam ter poder de compra. Eles não paravam para pensar que aquelas pessoas tinham filhos que eram dependentes e também precisavam desses produtos para comprar para os filhos e afins. A indústria do Pop Teen foi tão louca, tão assim absurda, que ela fez com que a indústria inteira fonográfica focasse em produzir artistas e produtos que funcionassem para uma faixa etária adolescente. Essa produção, ao mesmo tempo que ela é incrível, porque fez muitas memórias afetivas para pessoas como eu e talvez aí você também que esteja assistindo, com bandas como Destiny's Child, Backstreet Boys, NSYNC, All Saints, cantores solos como Britney Spears, Justin Timberlake, Aaliyah, enfim, Jessica Simpson, Christina Aguilera, todos esses, gente, vieram dessa fase do teen que virou uma loucura, entende? E as gravadoras focaram muito nesses artistas. Com esse foco na indústria que eles fecharam, eles conseguiram duas coisas, uma positiva e uma negativa. A positiva é que eles conseguiram vender muito. Eles fizeram da indústria do Pop Teen uma das mais rentáveis da história, se não for a mais rentável da história, porque o Pop Teen, ele não era apenas música, ele também produzia outros produtos como roupas, sapatos, maquiagem, bonecas, brinquedos, enfim, filmes, tudo isso fazia parte daquela indústria do Pop Teen e era muito consumido, entende? Só que o lado ruim do Pop Teen é até que ponto a pessoa vive teen. A indústria do Pop Teen, infelizmente, ao mesmo tempo que ela é incrível e super produtiva entre os seus 17, 18, 19, 20, 21, depois dos seus 25, você já começa a mudar como pessoa. E aquilo ali sustenta. Entende? Então quebra as pernas desses artistas. Foi por isso que muitos artistas que surgiram desapareceram. Por quê? Eles ingressaram na indústria do Pop Teen, fizeram um grande sucesso, venderam muitos álbuns e de repente, quando eles amadureceram, eles não conseguiram mais se comunicar com o público. Entende? As gravadoras queriam manter aquelas pessoas adultas fazendo coisas de criança e as crianças não queriam ver aquilo. Eles queriam ver pessoas que eles pudessem se enxergar como se fosse um espelho. E as gravadoras não deixavam esses artistas que já fizeram tanto por elas evoluir artisticamente. Quando você evolui artisticamente, você produz um outro tipo de álbum, você cria uma outra identidade, automaticamente isso te reposiciona no mercado. Isso poderia fazer com que esses artistas durassem mais, porque tendo uma nova imagem, um novo produto para oferecer para aquele ouvinte, claramente a gente ia ver pessoas mais velhas consumindo aquelas pessoas que já eram populares. Porém, as gravadoras não queriam isso. Eles queriam dinheiro e artistas teen. Mas, afinal de contas, o que o público também tem a ver com toda essa situação? Será que só o Pop Teen é culpado pela essa indústria dos 30 também ser tão assim tirana? O Spotify fez um estudo recente e foi muito esclarecedor, porque todo mundo tentava encontrar uma resposta apenas nos artistas e em como as gravadoras e os artistas mudavam seus estilos de vida. Porém, eles não pensavam que os consumidores de música também mudavam. Quando a gente avalia nós, pessoas, durante a nossa fase ali, tipo, vou voltar 10 anos na minha vida para fazer um exemplo para vocês. Eu com 16 anos ouvindo Lady Gaga, eu surtava, eu ficava fora de mim.
Eu tinha uma expectativa, eu tinha uma alegria diferente. Eu hoje, com 27, ouvindo a Lady Gaga no Cromática, por mais que eu tenha uma memória afetiva enorme, aquela expectativa gigantesca que quando jovem a gente tem, ela não é mais a mesma coisa, porque a gente vai mudando e amadurecendo com o tempo. Esse amadurecimento é ruim por um lado, gente, porque ele mata muitas sensações que quando a gente era jovem, era maravilhoso se sentir, né? Era incrível aquele entusiasmo de você esperando uma música. É por isso que eu vejo, por exemplo, o pessoal que hoje em dia tanto abraça os K-popers, né? A gente percebe que eles são, assim, muito referentes ao que a gente era quando a gente era mais novo, com esse mercado americano. Eles criam uma memória muito forte. E isso é maravilhoso, gente. Tem que viver isso mesmo. Porém, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo que isso são também coisas que não vão levar a gente tão longe, entende? Não vão fazer tanta diferença na nossa vida. O que a gente é como pessoa realmente vai fazer a diferença. Como a gente vai conquistar a nossa vida, como a gente vai ser dali pra frente. E esse estudo do Spotify mostrou exatamente que os ouvintes, com que eles vão amadurecendo, eles começam a deixar de procurar novos artistas e começam a buscar coisas que são mais memórias afetivas. Mas é óbvio, ok, gente? Mesmo isso que eu tô falando aqui para vocês do estudo do Spotify, que deixou 90% dos seus consumidores com esse tipo de estereótipo, isso não é uma coisa que vale para todos. Existem sim pessoas depois dos 30 que vão ouvir artistas teen. É por isso que a gente vê, por exemplo, hoje, grandes fã-clubes da Anitta com senhoras que mandam roupinha para ela de crochê, e a gente vê adolescentes de 16 anos ouvindo Madonna, entende? Isso são coisas que quebram também dentro desses padrões. Então, a gente também tem que analisar por esse lado e não ficar somente focado ali que, então o estudo diz que depois dos 30 a gente não vai ouvir mais. Não, gente, não é isso, ok? O que eu estou dizendo é, nós, assim, temos a tendência de procurarmos nossas memórias depois dos 30. Uma coisa bem interessante também foi que nessa indústria atual que a gente vive, essas exceções às vezes elas são tão fortes que elas acontecem e tomam padrões imensos. Eu vou refletir agora algumas pessoas que apareceram nessa indústria depois dos seus 30 anos e conseguiram virar um fenômeno, ok? A primeira pessoa que a gente reflete aí é Susan Boyle. A Susan Boyle, quando ela lançou o primeiro álbum dela, ela já estava com quase 50 anos. E uma coisa que é muito interessante sobre isso é que ela sempre sonhou aquilo tudo. E quando ela chega num programa com toda aquela cara dela de apenas uma senhora querendo cantar, conseguir uma carreira e falar que o modelo de sucesso dela era uma Ellen Page da vida, deixou todo mundo com aquela cara. Vocês veem que as pessoas ficaram julgando ela, estando contra ela. Porém, quando ela canta, ela quebra as pernas de todos. E ela foi tão grande em quebrar as pernas de todo mundo, tão grande fenômeno, que quando ela lançou o álbum dela, ela vendeu mais de 1 milhão de cópias. Tudo isso depois dos 40, entende? Então, assim, é uma exceção à regra que aconteceu. Hoje ela é dita como uma das artistas mais importantes da música clássica atual. E ela virou, gente, porque a música dela fez diferença. Outra pessoa recente também que a gente pode analisar isso daí depois dos seus 30 é a Cia, né? A Cia, quando ela emplacou Chandelier, ela já estava com mais de 30 anos, ela já tinha uma carreira, mas que não era uma carreira que tinha um foco tão grande de forma mundial, ela tinha vendido alguns álbuns, ela compunha para muitas pessoas, mas com a explosão de Chandelier, ela levou a arte dela a outro nível e levou pessoas também mais novas a consumirem uma mulher mais madura e que deixou todos apaixonados. Então, assim, a arte não se baseia também somente pela idade. A gente pode sim consumir todos e amar todos, independente da idade que eles tenham. O segredo, gente, para você durar no mercado, para você conseguir fazer isso tudo acontecer, é você se reposicionar, você mudar
mudar a sua imagem, você buscar produtos para um público que cresça junto com você. Quando você vê, por exemplo, aí uma Marilyn Monroe da vida, que era apenas uma pessoa que fazia fotos ali para um catálogo de moda e outras coisas do tipo, né? Só modelo fotográfico, ela pinta um cabelo de loiro, ela automaticamente se reposiciona no mercado. Porque lembram daquela famosa história, o mundo é das loiras? E o mundo foi das loiras, principalmente de Marilyn. Depois que ela pintou o cabelo, foi tudo. Quando você vê um artista, por exemplo, como Christina Aguilera, lançando um disco como Stripped, ela já se reposiciona. Quando você vê Britney Spears lançando um álbum como In The Zone e um álbum como Blackout, que tem muitas memórias acumuladas, falam de outros tipos de temas, claramente a gente vê, gente, que muda esse padrão, quebra esse padrão, passa para um outro tipo de coisa. E é esse tipo de coisa que a gente precisa valorizar muito, gente. Porque é isso que vai criando cada vez mais esse vínculo que a gente vai tendo com esses artistas. Porque a gente vai crescendo e os produtos deles vão fazendo com que a gente fique mais unido a eles, entende? Isso é o maravilhoso do negócio. Então assim, gente, essa carreira depois dos 30 é sim possível, ok? Ela não é uma coisa que ela não acontece mais depois que você passa dos 30. Porém, você precisa aprender também a gerar o seu produto da forma certa. Né? Você não pode querer a vida toda vender para pessoas de 20, sendo que as pessoas de 20 que te consumiam, hoje elas não têm mais 20, né? Você tem que manter elas fazendo coisas que elas se relacionem, tá? Comenta aqui o que você achou do vídeo, comenta aqui também o que você acha sobre esse assunto. Você realmente acredita que essa indústria ela é tão tirana e que ela não permite? Vocês acreditam que sim, nós podemos fazer sucesso depois dos 30? Comenta que eu quero saber. É muito importante para eu saber o que vocês acharam do vídeo, se ficou faltando alguma coisa completa aqui, porque é sempre incrível ter vocês comentando e conversando com vocês, ok? Ó, um beijo gigantesco para vocês e até o próximo vídeo nosso aí.